Nós temos então a vinda da reforma trabalhista em 2017. Essa reforma trabalhista, ela foi gestada especialmente nos ambientes patronais. Posso dar aí como um exemplo aquele documento que a Confederação Nacional da Indústria fez, que se chama 101 Propostas para a Modernização Trabalhista. Esse documento é uma espécie de documento-chave que estipulou algumas regras, algumas propostas para modificar a legislação trabalhista. E em 2017, o ano passado, houve, digamos assim, um clima favorável do ponto de vista político, né, a fragilização dos movimentos sociais, fragilização dos partidos políticos de esquerda, no sentido de que, então, o Congresso Nacional se sentiu habilitado para fazer essa reforma. Qual foi o principal tema da reforma? Foi a questão de fazer com que os sindicatos, de alguma forma, tivessem uma perda de importância no sentido da sua credibilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente diz de algumas questões que foram retiradas dos sindicatos, está lá aquele momento fundamental para o trabalhador, que era a homologação da rescisão contratual. Era um momento em que o sindicato, muitas vezes, tinha um contato com o trabalhador. Esta regra, que era muito antiga, foi retirada, não é mais obrigatória no nosso sistema trabalhista. Retirou-se também uma questão que era importante, que o TST havia criado, havia constituído, havia registrado, da ultratividade das normas coletivas, ou seja, que as normas coletivas poderiam manter-se mesmo após o seu término. Isso era uma espécie de reconhecimento de que o trabalhador não perdia direitos pelo simples fato do sindicato não ter conseguido fazer a negociação coletiva. Mas a questão que chama mais atenção é a questão da contribuição sindical. E eu vou tentar explicitar aquilo que eu acho e que alguns juízes acham e que a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho acha, que é como essa contribuição sindical ela tem, digamos assim, uma explicação mais objetiva, mais importante do que muitas vezes vem se dizendo de que a contribuição sindical acabou. E eu começo dizendo que a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, essa lei, especificamente, ela diz que a contribuição sindical, que era obrigatória, ela passou agora a depender de uma autorização prévia e expressa dos trabalhadores. Pois bem, o que isso quer dizer em primeiro lugar? Se ela depende de uma autorização prévia e expressa, quer dizer que, ainda que o trabalhador não autorize que a empresa faça esse desconto, o trabalhador continua como devedor da contribuição sindical. E esse parece que é o primeiro ponto importante para a gente citar, que a contribuição sindical, ela depende de uma autorização para ser descontada da folha de pagamento perante a empresa. Mas se o trabalhador não autoriza, ela continua sendo devida pelo sindicato, e o sindicato aí teria mais dificuldade de cobrar o trabalhador, via boleto, via desconto em conta corrente, se desconta do trabalhador associado ou não associado. Então a primeira questão importante é que não acabou a contribuição sindical obrigatória, apenas é que se exige agora uma autorização do trabalhador, prévia e expressa, para que haja o desconto pela empresa na folha de pagamento. O segundo ponto importante é que, se essa autorização prévia e expressa, ela precisa ser individualizada. O trabalhador precisaria apresentar perante a empresa esse documento, seja ele associado ou não associado ao sindicato, ou se essa autorização poderia ser feita coletivamente. Talvez essa seja a questão mais importante. E eu diria, na linha daquilo que está previsto no enunciado número 38 da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, agora nesse encontro que foi feito ano passado, é que basta para esse desconto, uma assembleia da categoria onde se decida que os associados e os não associados podem ser descontados dos seus salários nas empresas, bastando para isso a informação desta assembleia da categoria transmitida para o setor de recursos humanos das empresas. Portanto, isto se baseia naquele princípio de que a assembleia da categoria ela é extremamente poderosa. Pode, por exemplo, na questão das negociações coletivas, estabelecer a sugestão de criação de direitos. Pode
em algumas circunstâncias, negociar direitos, modificar direitos. Portanto, a Assembleia da categoria sindical dos trabalhadores, ela é e continua sendo um instrumento altamente poderoso de criação de direitos. E, portanto, nada mais justo, nada mais regular de que essa mesma Assembleia autorize que haja o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores, associados e não associados, relativamente à contribuição sindical. E a empresa poderia eventualmente se recusar a fazer esse desconto, argumentando que esse desconto deveria ser individual e não coletivo? Penso que não. A própria CLT, quando ela fala na contribuição sindical, ela diz que determinada, solicitada a autorização pelo desconto pelo trabalhador, a empresa ela tem obrigação de fazer esse desconto sem discutir se isso é justo ou não é justo. Portanto, me parece que as empresas não poderão, em momento algum, se recusarem a fazer o desconto sob o argumento de que essa autorização deveria ser individual e expressa, porque a autorização coletiva feita por Assembleia, ela é uma autorização coletiva, é uma autorização expressa e atende o interesse dos trabalhadores que formam a categoria. É bom a gente sempre lembrar que no nosso sistema da unicidade nós temos um sindicato para cada categoria e a categoria tem a representatividade que é dada pela Constituição Federal. Portanto, essa Assembleia da categoria, ela é suficiente, ela é legítima, ela é constitucional para dar essa autorização.